Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral. Sejam todos bem-vindos. Você sabia que os movimentos periódicos da natureza podem ser descritos por uma função matemática que você estudou no ensino médio? Acompanhe o vídeo até o final que eu explicarei já já. De volta com você, estudante, e na aula de hoje o nosso assunto será o movimento periódico. Como exemplo de sistema que executa esse tipo de movimento, vamos considerar a imagem número 1. Essa imagem número 1 representa um sistema muito utilizado pelos físicos. Esse sistema é o chamado sistema massa-mola. E ele é constituído, como o próprio nome sugere, por uma massa m, um corpo de massa m, conectado à extremidade livre de uma mola de constante elástica K. Nesse sistema, quando a mola está no seu comprimento natural, ou seja, não está esticada nem contraída, dizemos que o sistema se encontra na posição de equilíbrio, ou seja, a posição que tomaremos por x igual a zero. Notando que x é a posição do centro de massa desse corpo. Para colocar o sistema em movimento, vamos deslocar o corpo de massa m para a esquerda e abandoná-lo para que ele execute o movimento gerado pela força elástica da mola. Observe. Centro de massa do objeto posicionado sobre o eixo x. Abandonando-se o objeto, tempo zero, ele vai se movimentar fazendo o chamado movimento oscilatório, um movimento de vai e vem em torno da posição de equilíbrio. Notemos que com o cronômetro vamos registrar sempre o mesmo tempo t maiúsculo, a cada vez que o objeto retorna para sua posição original. Esse tempo é chamado de período do movimento. E assim, podemos definir o período t do movimento oscilatório como sendo o tempo de uma oscilação, ou seja, o tempo para que o objeto e o seu centro de massa, consequentemente, se desloquem de um extremo ao outro da trajetória, retornando à posição inicial. Vamos agora, estudante, utilizar o período para encontrarmos a equação horária desse movimento. Primeiramente, vamos estabelecer as suas condições iniciais. Inicialmente, o centro de massa do objeto está posicionado em x igual a menos a. A partir dessa posição, ele vai se deslocar até o extremo oposto da trajetória, que designaremos por x igual a mais a. Esse valor de a é definido como sendo a amplitude do movimento oscilatório. Essa amplitude terá implicações importantes em vários aspectos, como veremos na sequência. As condições iniciais estabelecidas serão, então, posição inicial x0 igual a menos a. É o ponto de onde o centro de massa do corpo é abandonado. Velocidade inicial igual a zero. Como acabamos de dizer, o corpo será abandonado dessa posição. Vamos agora, através de algum elemento experimental adequado, verificar como varia a posição do corpo entre os extremos menos a e mais a ao longo do tempo. Isso será um gráfico gerado na imagem 2. Observe. O objeto se desloca e, após um tempo igual a 1 período, retorna à posição inicial. Após um tempo igual a 2 períodos, retorna à posição inicial. Após um tempo igual a 3 períodos, retorna novamente à sua posição inicial. Então, estudante, você reconhece esse gráfico? Percebe que é um gráfico em forma de onda? Lembra-se lá das funções do ensino médio? Quais delas seriam representadas por gráficos desse tipo? Lembrou-se? Exatamente, são as funções seno e cosseno. Por essa razão, o movimento que estamos analisando recebe o nome especial de movimento harmônico simples, abreviado por MHS. É um movimento gerado por forças como a força da mola, que é uma força linear, força restauradora linear da lei de Hooke, que você estudou lá na Física 1. Vamos agora obter a equação explícita do movimento harmônico simples, do MHS. Portanto,
consideraremos a função na forma explícita, menos a cosseno de φ de t. Φ de t é um ângulo conveniente que chamaremos de fase do movimento. Note que a fase irá variar enquanto o movimento ocorre ao longo do tempo. Inicialmente, no tempo zero, a fase vale 0 grau. Cosseno de 0 grau é 1. 1 vezes menos A. Corresponde, portanto, à hipótese que estamos fazendo. Prosseguindo, para tempo igual a 1/4 de período, o φ vale, a fase terá valor de 90 graus. Cosseno de 90, 0. 0 vezes menos A dá x igual a 0. Para t igual a metade do período, teremos φ igual a 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1 vezes menos A dá exatamente x igual a mais A. Na sequência, para t igual a 3/4 do período, ou seja, para φ igual a 270 graus, teremos cosseno de 270 igual a 0, vezes menos A, x igual a 0. E, finalmente, para t igual a 1 período, teremos o ângulo de fase φ igual a 360 graus, ou 2π radianos. Percebeu, estudante? Portanto, essa relação x igual a menos A cosseno de φ, de t, cosseno da fase, traduz fisicamente o comportamento do sistema. Agora, precisamos explicitar φ em função do tempo. E, nesse caso, podemos fazer a seguinte proporção. Observe. T, tempo, está para o período, assim como φ está para 2π. Ou seja, quando o tempo varia de 0 ao período, o ângulo de fase φ varia de 0 a 360 graus, ou 2π radianos. Resolvendo a proporção, multiplicando extremos e meios, teremos φ vezes período igual a 2π vezes tempo. Explicitando o ângulo φ de fase, teremos φ igual a 2π sobre período vezes o tempo. Substituindo na nossa equação horária, teremos então x igual a menos A cosseno de φ, cosseno da fase, que mostramos ser 2π sobre o período vezes o tempo. Agora, estudante, precisamos eliminar esse sinal negativo. E vamos fazer isso com uma identidade trigonométrica, daquelas que você estudou também lá no ensino médio. Lembra-se? O cosseno do suplemento de um ângulo é igual a menos cosseno desse ângulo. Portanto, podemos escrever que cosseno de 2π sobre período vezes tempo mais π igual a menos cosseno de 2π sobre período vezes tempo. Para exemplificar, suponha que esse termo é 60 graus. Aqui, 180 graus. Π radianos, 180 graus. 60 graus mais 180, 240. Cosseno de 240, na sua calculadora, vale menos meio. E o cosseno de 60 é meio. Portanto, essa identidade é plenamente satisfeita. Nesse contexto, esse fator π que estamos acrescentando à fase é chamada de constante de fase. E veremos, na sequência, que ela terá uma implicação física importante. Mas saiba, desde já, ela depende das condições iniciais do movimento. Lembra-se? Para as condições que estabelecemos, posição inicial igual a menos A e velocidade inicial nula, sempre a constante de fase terá valor igual a π. E desse modo, teremos finalmente a nossa equação horária do movimento harmônico simples para as condições que acabamos de citar. X igual a cosseno de 2π sobre período vezes tempo, mais a constante de fase π. Como aplicar essa equação horária em termos concretos? Vamos considerar a seguinte situação concreta. O centro de massa do objeto parte da posição inicial x igual a menos 0,6 metros, ou seja, essa será a amplitude do movimento. E se desloca até o extremo oposto da trajetória, x igual a mais 0,6 metros. Vamos medir o tempo. Acionando o cronômetro, o período de oscilação registrado será de 4 segundos. Nesse caso, então, como fica a equação horária para o movimento? Os parâmetros fundamentais são a amplitude e o período. Substituindo,
teremos x igual a valor da amplitude 0,6 metros, cosseno de 2π sobre o período. Medido o período, encontramos 4 segundos, vezes o tempo, mais π. Nesse caso, podemos então escrever que x igual a 0,6 cosseno 2 sobre 4 é meio π vezes t mais π, que é a constante de fase. Agora, atenção, estudante, lembre-se sempre, a fase deve estar em radianos. Portanto, ao utilizar essa equação, tenha certeza que a calculadora está no modo rad. Veja um exemplo. Para t igual a 1,3 segundos, qual é a posição x do centro de massa do corpo oscilante? Substituindo, teremos x igual a 0,6 cosseno de 0,5 vezes π, 3,14, vezes t, 1,3 segundos, mais π, 3,14. Lembrando sempre, estudante, a fase deve estar em radianos. Substituindo esses valores e efetuando o cálculo, use a calculadora, você encontrará x igual a 0,27 metros. Percebeu? A nossa equação número 1, equação horária do MHS para as condições iniciais estabelecidas, fornece a posição da partícula no instante em que você desejar. Falta agora, estudante, para completar a nossa análise cinemática da equação horária, definirmos duas grandezas. Na verdade, são dois aspectos de frequência. O primeiro deles é a chamada frequência de oscilação, que representaremos por F. Por definição, essa frequência é o número de oscilações executadas pela partícula numa unidade de tempo. Veja, portanto, que F é inversamente proporcional ao tempo. E isso nos faz, então, definir a frequência como sendo o inverso do período. Ou seja, para uma oscilação, o tempo é exatamente, por definição, o período, como fizemos anteriormente. Nesse caso, a unidade do Sistema Internacional para a grandeza frequência de oscilação será número de oscilações por segundo. Abreviadamente, essa unidade é escrita como Hertz, símbolo Hz. Note também, estudante, que na equação horária aparece o quociente 2π sobre período. 2π constante, período constante do movimento. Portanto, esse quociente em si mesmo também é uma constante característica do MHS. A essa constante damos o nome de frequência angular e representaremos essa grandeza pela letra grega ômega minúsculo. Dessa forma, podemos escrever a terceira relação para a cinemática do MHS. A frequência angular é igual a 2π radianos sobre t em segundo. E essa, então, é a unidade em que essa grandeza será medida no Sistema Internacional. Entendido, estudante? Muito bem, estudante. Então, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe, poste um comentário e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!